Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre descrição textual de casos de uso. Antes de iniciarmos a falar sobre a descrição textual, você lembra o que é caso de uso? Quando eu falo diagrama de casos de uso, possivelmente você deve se lembrar alguma coisa relacionada com esta imagem aqui, em que então eu tenho diversos casos de uso, né? E você pode ter associado que caso de uso é cada uma dessas elipses aqui. Entretanto, é importante lembrar que a elipse, são as elipses, elas são representações dos casos de uso no diagrama. Então, os casos de uso não são somente as elipses em si. A elipse é a representação gráfica de um caso de uso no diagrama de casos de uso. Mas então, o que é caso de uso? Vamos a um dos autores? Melo define que um caso de uso descreve uma sequência de ações que representam um cenário principal e cenários alternativos, com o objetivo de demonstrar o comportamento de um sistema ou parte do comportamento do sistema, através de interações com atores. Então, veja, esta elipse, né, cada uma dessas elipses, vão representar um conjunto de interações entre o cliente, né, usando o nosso sistema. E vai ter a forma esperada da sequência de ações e, caso fuja, né, dessa sequência de ações, eu tenho então ali cenários alternativos que vão possibilitar outras ações do usuário frente ao nosso sistema. Bom, vamos a um outro autor. Bock, Humboldt e Jacobson, que são os pais da UML, eles definem um caso de uso como uma descrição de um conjunto de sequências de ações, inclusive variantes, que um executa para produzir um resultado de valor observável por um valor. Então, o que eles querem dizer? O caso de uso, então, ele vai descrever um conjunto de sequências de ações que os atores, né, que ali, durante o momento do uso, vão ser os usuários. Os usuários vão estar desempenhando papéis, são os nossos atores. Vai realizar um conjunto de sequências com o nosso sistema a fim de alcançar um objetivo. E ele pode fugir da ideia inicial que nós temos desse conjunto de sequência de ações e acabar indo para um outro rumo que ele pode então fazer alguns desvios ou alguma ação que retorne ele para a sequência de ações pretendidas. Então, o caso de U, ele tem uma representação gráfica no diagrama de U, e ele tem ali um verbo, um complemento, que já vai nos orientar frente ao objetivo do ator ao utilizar o caso de uso. Entretanto, é necessário detalhar como o ator vai interagir com o sistema. E nós iremos fazer isso por meio de descrições textuais, ou seja, por meio de texto. E esses textos eles vão espelhar os nossos requisitos. Então, casos de uso também é uma forma de documentar os requisitos de usuário. Existem dois tipos de descrição. A gente pode utilizar conforme o contexto, né, que envolve o projeto em si, conforme a complexidade do caso de uso, conforme o conhecimento da equipe de desenvolvimento frente ao caso de uso e qual é o propósito em si ali de estar criando aqueles casos de uso. Bom, de uma maneira, podemos dividir em duas categorias. Uma descrição simplificada, que é um texto que vai apresentar uma visão geral do comportamento do sistema, e nós temos também uma possibilidade de escrever detalhadamente. Então, ali nós vamos apontar um conjunto de sequências de ações e as variações também. Bom, para ficar mais claro, vamos a alguns exemplos. Então, considere que nós desejamos cadastrar um cliente. Então, o nosso caso de uso se chama cadastrar cliente. De uma maneira simplificada, eu posso fazer da seguinte forma. O funcionário aciona o item no menu e preenche um formulário com as informações do cliente.
nome, CPF, endereço e telefone. E, caso todos os dados estejam corretos, o sistema registra no banco de dados o novo cliente e emite uma mensagem do tipo cliente cadastrado com sucesso. Então veja, a partir dessa descrição, nós falamos como que é mais ou menos a interação do ator funcionário, que é aqui quem vai realizar a ação, para fazer, né, o cadastrar cliente, para executar o caso de uso cadastrar cliente. Bom, essa daqui tem uma maneira simplificada. Veja que não tem muitos detalhes. Veja, por exemplo, isso que acontece se os dados não estiverem corretos. Bom, aqui o desenvolvedor já pode imaginar, né, que ele vai ter que informar o usuário pedindo os dados adequados. Caso eu queira esses níveis de detalhes, eu posso optar pela detalhada, descrição textual detalhada. Vamos a esse mesmo exemplo, só que de forma detalhada? Então, caso de uso, cadastrar cliente. Ator. Então, qual é o ator que vai estar realizando esse caso de uso, participando na interação desse caso de uso? Então, aqui a gente tinha descrito funcionário. Pré-condição. Funcionário estar logado no sistema. Então, pré-condição é o que deve ser deve estar de acordo, né, para que esse caso de uso possa ser acionado. Pós-condição. Novo cliente é inserido no banco de dados. Então, pós-condições são as afirmações que nós podemos fazer após a finalização desse caso de uso. Tem mais. Agora sim, lembra quando eu falei lá no Lemos, né, o conceito de casos de uso? Bom, lá falava que era um conjunto de sequência de ações. E aqui nós vamos ver, né, a primária, chamamos de fluxo normal, que é aquilo que se o usuário executar conforme nós pensamos, né, ou a maior probabilidade de ele executar o sistema dessa forma. Então veja lá. Primeiro passo. O funcionário escolhe a opção cadastrar no menu. Segundo passo, o sistema exibe opções: cadastrar tema, cadastrar item, cadastrar cliente, cadastrar aluguel. Terceiro passo, o funcionário escolhe a opção cadastrar cliente. Então, quarto passo, o sistema exibe formulário para preenchimento dos dados do cliente, contendo nome, CPF, endereço e telefone. Passo 5. O funcionário preenche os dados solicitados. Passo 6. O funcionário clica no botão cadastrar. Passo 7. O sistema verifica que não existe algum cliente cadastrado com CPF fornecido. Passo 9. O sistema realiza o cadastro. E passo 10. O sistema informa que o cadastro foi efetuado com sucesso. Então, observe que o fluxo normal são as sequências de ações e as respostas do sistema frente a essas ações realizadas pelo ator até se alcançar o objetivo do caso de uso. Aqui no nosso caso, o objetivo era cadastrar um cliente. Veja que ao final, o cadastro do cliente foi efetuado com sucesso. Mas para chegar aqui, houve uma série de ações feitas pelo ator e respondidas pelo sistema. Certo? Passo 1, o funcionário faz alguma coisa. Passo 2, o sistema faz algo. Passo 3, o funcionário faz uma coisa. Passo 4, o sistema faz algo frente ao que foi feito pelo funcionário. E vai acontecendo essa interação entre funcionário e sistema até se alcançar o objetivo do caso de uso. Bom, essa sequência aqui, possivelmente, é a sequência em que mais vai acontecer. Ou a sequência que as pessoas acham que tem que interagir com o sistema. Então, damos a ela o nome de fluxo normal. Entretanto, alguns problemas podem acontecer nesse percalço. Por exemplo, o funcionário, aqui, o sistema vai verificar que todos os dados foram inseridos. Bom, e vamos dizer que o funcionário não preenche o nome. Então, aqui nós já não estamos mais no fluxo normal, nós vamos para um fluxo alternativo. Então, após o usuário, o passo 6, onde o usuário clicar no botão cadastrar, aí eu vou fazer o que? Olha, 7A. O sistema verifica que um dos dados solicitados não foram preenchidos. No nosso caso do exemplo, o nome não foi preenchido e ele deveria ter sido.
Então, o sistema solicita o preenchimento dos dados que estão faltando. E após solicitar o preenchimento, retorna ao passo 5. Ou seja, ele volta ao fluxo normal, que é onde o funcionário vai preencher os dados solicitados. Nesse caso, quais dados solicitados? Aqueles que estavam faltando. Vamos mais um exemplo? Aqui, ó, o sistema verifica que não existe algum cliente cadastrado com o CPF fornecido. E vamos dizer que o cliente tinha esquecido que ele tinha cadastro e iniciou-se o processo de um novo cadastro. Ele já está registrado, ele apenas não se lembra. Então, aqui nós podemos ter um outro fluxo alternativo. Então, após o passo 7, onde verificou que todos os dados foram preenchidos, né? O sistema verifica que existe um cliente cadastrado com o CPF fornecido. Aí o sistema vai emitir uma mensagem informando que existe um cliente cadastrado com aquele CPF e encerra o caso de uso. Por quê? A gente já estava cadastrado, né? Então não precisa emitir mensagem de cliente cadastrado com sucesso. Basta informar que, olha, esse cliente já possui um cadastro com esse CPF. Então termina-se o processo de cadastrar cliente. Então, qual é a diferença da simplificada para a detalhada? Bom, a simplificada é um texto mais curto, tem um formato específico, mas devem dar detalhes suficientes para se compreender quais são as sequências de ações do sistema. Enquanto que a descrição detalhada, ela vai lhe fornecer mais informações sobre a interação com o sistema, basicamente a cada ação do nosso ator, uma resposta do sistema a essa ação, a cada então um conjunto de passos, tá? E geralmente em um formato específico, que vai solicitar o nome do caso de uso, quais são o ator ou os atores que vão estar participando naquele caso de uso, as pré-condições, que são as afirmações que devem ser atendidas para que este caso de uso possa ser realizado. Caso alguma das condições indicadas na pré-condição não seja verdadeira, não é possível a execução desse caso de uso. As pós-condições, que são condições que devem ser satisfeitas quando encerrar o caso de uso. Então, o que vai acontecer no sistema ao término daquele caso de uso? Aí, em seguida, nós vamos descrever essas sequências de ações que representam os casos de uso. Então, nós temos aquele caminho comum esperado que o usuário faça, ou que na maioria das vezes de uso o usuário vai seguir aquela sequência, e a isso nós chamamos de fluxo normal, que é a sequência de interações entre atores do sistema. E a cada possibilidade, né, de mudança desse fluxo, então para fluxos alternativos, nós devemos descrevê-los. Então, fluxos alternativos são sequências de interações entre atores e sistemas que fogem da sequência do fluxo normal. Bom, espero então que você tenha aprendido que caso de uso não é simplesmente uma elipse, ela representa uma interação entre o ator e o nosso sistema. E nós precisamos descrever melhor, por meio de texto, como ocorre esta interação. Podemos fazer isso de forma simplificada, em um texto, né, de um parágrafo, 2 parágrafos, desde que apresente essa sequência de ações, ou então de uma forma detalhada, em que então nós apresentamos, né, minuciosamente os passos a serem realizados pelos atores até alcançar o seu objetivo. E a cada passo dado pelo ator no sistema, realmente há uma resposta do sistema para o ator. E quando escolher qual forma adotar? Bom, irá depender dos esforços que se tem no projeto, do quanto que é importante a descrição detalhada daquele de caso de uso, como por exemplo, qual é o conhecimento da equipe frente ao tipo de sistema que está sendo desenvolvido, ou qual a importância de se mostrar como vai ser realizada determinadas ações do sistema frente ao que o cliente espera.